Minha esposa contratou um personal trainer para perder peso. Agora ela está se divorciando de mim e abrindo uma conta no OnlyFans. No começo, parecia algo positivo. Carla sempre reclamava que não gostava do próprio corpo, que se sentia cansada e sem energia. Quando decidiu entrar na academia e adotar hábitos mais saudáveis, eu a apoiei completamente. Ela estava animada, cheia de disposição, e eu realmente achei que essa mudança faria bem para ela e para nós. No início, treinávamos juntos, compartilhávamos receitas saudáveis, e aquilo parecia nos aproximar. Mas, em pouco tempo, percebi que algo estava diferente. A academia deixou de ser apenas um meio para se sentir bem e virou uma obsessão. O espelho se tornou seu melhor amigo, e o Instagram, seu diário de autoafirmação. Todo treino precisava ser registrado, cada refeição era uma oportunidade para postar uma lifestyle fitness. Os elogios começaram a chover nos comentários, e eu percebi como isso a alimentava. A felicidade dela não vinha mais do esforço ou do progresso, mas sim da quantidade de curtidas e seguidores que acumulava. Conforme seu corpo mudava, sua personalidade também. A mulher doce e carinhosa que eu conhecia parecia estar desaparecendo. Antes, assistíamos filmes juntos à noite, ríamos das mesmas piadas bobas. Agora, ela estava sempre no celular, interagindo com estranhos que exaltavam sua nova aparência. Aos poucos, fui me tornando invisível. As conversas ficaram vazias, mecânicas. Quando tentei falar sobre isso, ela apenas riu e disse que eu deveria me preocupar mais com meu próprio corpo. Com o tempo, Carla começou a se distanciar não só emocionalmente, mas também fisicamente. Antes, íamos juntos para a academia. Agora, ela preferia treinar sozinha, passava horas por lá, sempre postando vídeos e selfies. Ela dizia que era importante para seu engajamento, que precisava manter a constância para os seguidores. Eu achava estranho, mas tentava entender. Só que a coisa foi além, e nossas fotos começaram a desaparecer do perfil dela, uma por uma, como se eu nunca tivesse feito parte da vida dela. Quando questionei, ela respondeu de forma fria, que não combina mais com a minha estética. Como assim, estética? Estávamos falando da nossa história, do nosso relacionamento. Mas, para ela, parecia que eu era só um detalhe inconveniente em sua nova fase. Tentei me convencer de que talvez estivesse exagerando, que era apenas uma fase passageira. Mas então, comecei a notar outro detalhe. Em praticamente todas as postagens dela, um nome se repetia nos comentários. Sempre elogiando, sempre marcando presença. Lucas. Seu personal trainer. No começo, parecia normal, apenas um profissional acompanhando sua evolução. Mas, com o tempo, percebi que ele estava em todos os stories, em cada postagem, sempre ao lado dela. E o pior, que ela falava dele o tempo todo, mas evitava mencionar o quanto ele estava presente em sua vida. A ficha caiu quando vi uma foto dos dois juntos na academia. O sorriso dela era diferente. O jeito que ela se inclinava para ele, a proximidade. Era algo íntimo, algo que não deveria estar ali. Meu estômago revirou, mas eu tentei ignorar. Tentei acreditar que era paranoia minha. Mas, no fundo, eu já sabia a verdade. Só não queria admitir que estava prestes a perder minha esposa para outra pessoa. No início, tentei ignorar a presença constante de Lucas na vida de Carla. Me convenci de que era apenas amizade, que ela só estava animada com a nova rotina. Mas, conforme os dias passavam, os sinais ficavam mais óbvios. Ela sorria diferente quando falava dele, seu celular estava sempre virado para baixo, e as mensagens nunca paravam de chegar. Quando eu perguntava, ela desconversava, dizendo que eu estava viajando e que precisava confiar nela. Mas confiar em quê, exatamente? Os treinos começaram a se estender cada vez mais. O que antes era 1 hora de academia virou 3, às vezes 4. Ela dizia que precisava se dedicar, que Lucas estava ajudando a alcançar seu verdadeiro potencial. Mas, enquanto ela se dedicava ao corpo, nosso casamento murchava. O toque dela ficou raro, os beijos eram frios, e as noites que antes passávamos juntos agora eram dela com o celular, rindo de algo que eu nunca via. Algo que, no fundo, eu sabia que não era para mim. Até que, um dia, vi com meus próprios olhos. Carla esqueceu de trancar o celular e uma notificação apareceu na tela. Era uma mensagem de Lucas, e mal posso esperar para te ver mais tarde. Ontem foi incrível. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam. Não queria acreditar. Não podia ser verdade. Mas era. O que eu temia há meses estava ali, na minha frente, escancarado.
Fiquei paralisado, tentando encontrar uma explicação que não existia. Esperei ela voltar da academia naquela noite e, pela primeira vez, confrontei tudo de uma vez. Perguntei sobre a mensagem, sobre Lucas, sobre nós. E ela não negou. Apenas suspirou e disse que eu estava parado no tempo, que ela tinha mudado, que não queria se sentir presa a alguém que não acompanhava sua evolução. Era isso? Depois de anos juntos, eu era apenas um atraso na vida dela? Senti um misto de raiva e desespero. Mas, acima de tudo, uma tristeza esmagadora. Ela começou a falar sobre crescimento, sobre como eu deveria entender que as pessoas mudam. Que Lucas a inspirava, que ele a fazia sentir viva. Como se eu nunca tivesse sido capaz de fazer isso. Como se nosso casamento fosse um fardo. E então, como se não fosse nada demais, ela disse que queria o divórcio. Fria, direta. Sem hesitação. Era como se eu fosse um estranho que ela simplesmente decidirá excluir da vida dela. Nos dias seguintes, ela mal falava comigo. Passava cada vez mais tempo fora de casa, e quando estava presente, agia como se eu já não fizesse parte do ambiente. Não demorou muito para ela arrumar as malas e sair definitivamente. A mulher que um dia me amou agora pertencia a outro mundo. A outro homem. E, pela primeira vez, eu me dei conta de que o casamento que eu tanto tentei salvar já estava morto há muito tempo. Mas, por mais que doesse, algo me dizia que essa história ainda não tinha acabado. Porque, enquanto Carla acreditava que tinha tudo sob controle, eu sabia de uma coisa que ela ainda não tinha percebido, que nem tudo sairia como ela esperava. E quando a verdade viesse à tona, talvez ela finalmente entendesse o que havia feito. Depois que Carla saiu de casa, achei que finalmente teria um pouco de paz. Mas eu subestimei o quão egoísta e imprudente ela podia ser. O divórcio mal havia começado e ela já agia como se estivesse no topo do mundo. Exigia metade de tudo, dizia que merecia pensão, mesmo sendo jovem e perfeitamente capaz de se sustentar. Ela queria transformar o divórcio em um grande espetáculo, me pintando como o marido ultrapassado a que segurava seu progresso. Mas, enquanto ela se preocupava em parecer poderosa, eu estava reunindo tudo o que precisava para mostrar a verdade. Enquanto isso, sua vida virou um desfile de ostentação. Mesmo sem um acordo fechado, ela gastava como se tivesse uma fortuna ilimitada. Viagens luxuosas, jantares caríssimos, roupas de marca. Tudo isso financiado com dinheiro que, em parte, ainda era nosso. Era inacreditável como ela não enxergava as consequências. Ela realmente acreditava que sairia dessa como uma vencedora, que conseguiria tudo o que queria sem esforço. O auge da imprudência veio quando ela decidiu abrir um OnlyFans. Segundo ela, era uma forma de empoderamento, de se sentir livre e financeiramente independente. Mas, na prática, foi um tiro no pé. O burburinho inicial trouxe dinheiro rápido, mas também acabou com o pouco de credibilidade que ainda tinha. Amigos começaram a se afastar, familiares comentavam pelas costas, e a imagem perfeita a que ela queria vender começou a rachar. Mas, como sempre, Carla ignorou os sinais e continuou se achando invencível. Enquanto ela vivia nesse delírio, eu trabalhava nos bastidores. Meu advogado, Steve, já tinha reunido tudo, provas de sua traição, registros de gastos absurdos, até mensagens onde ela debochava da ideia de pagar por qualquer coisa. E eu sabia que, no tribunal, a realidade finalmente bateria na porta dela. Mas Carla ainda não fazia ideia do que estava por vir. Ela achava que o sistema trabalharia a seu favor, que os juízes a enxergariam como a ex-esposa injustiçada que merecia ser compensada. Só que a justiça não funciona assim. Não quando há provas do quanto alguém agiu de má fé. Enquanto isso, Lucas, o grande homem dos sonhos dela, começava a dar sinais de impaciência. Afinal, enquanto Carla torrava dinheiro sem pensar, ele não estava interessado em bancar ninguém. Mas o que mais me impressionava era a arrogância dela. Mesmo com tantos sinais de alerta, ela continuava acreditando que tudo terminaria ao seu favor. Era quase engraçado ver como ela realmente pensava que poderia reescrever a história à sua maneira, como se os fatos não importassem. Só que a verdade sempre encontra uma maneira de aparecer. E quando o dia do julgamento chegou, Carla finalmente percebeu que não estava no controle de nada. O dia da audiência chegou, e pela primeira vez, vi Carla sem aquela máscara de confiança exagerada. Ela ainda tentava manter a postura, com um vestido elegante e um sorriso ensaiado, mas eu percebia os sinais sutis de nervosismo. Talvez fosse a forma como ela mexia nas unhas ou o jeito que evitava olhar diretamente para mim. E Steve, meu advogado, estava tranquilo.
Ele sabia que tínhamos tudo o que precisávamos para desmontar a farsa de Carla em poucos minutos. Assim que a sessão começou, seu advogado tentou pintá-la como a vítima. Disse que ela havia se dedicado ao casamento, que sacrificou anos da vida dela e que, por isso, merecia uma compensação justa. Mas não demorou para Steve intervir, trazendo para a mesa as provas de sua traição, as mensagens trocadas com Lucas, os gastos absurdos com dinheiro compartilhado. Cada evidência era uma lâmina afiada cortando sua narrativa ensaiada. Carla se remexia na cadeira, visivelmente desconfortável. Então veio a cereja do bolo, os registros financeiros. Steve apresentou extratos bancários mostrando como Carla esbanjou dinheiro em viagens, festas, roupas de marca e até mesmo na produção de conteúdo para o OnlyFans. O juiz não gostou nada do que viu. Sua expressão mudou na hora. E foi ali, naquele momento, que eu soube que Carla finalmente tinha percebido o tamanho do problema que havia criado para si mesma. A sentença foi clara e direta, que ela não teria direito à pensão. Nenhum centavo. O juiz negou seu pedido, argumentando que ela era jovem, saudável e capaz de se sustentar sozinha. Além disso, ele me concedeu a casa, já que eu havia arcado com a maior parte das despesas durante o casamento. Mas o golpe final veio quando ela foi ordenada a me reembolsar pelos gastos indevidos que fez com nosso dinheiro em comum. Carla empalideceu. Era o começo de sua derrocada. Ela tentou argumentar, tentou chorar, tentou até mesmo fingir indignação, mas nada adiantou. A justiça havia sido feita. Ao sair do tribunal, vi seu rosto carregado de frustração e desespero. Lucas, que a acompanhava como um troféu até então, parecia menos empolgado do que antes. Afinal, o dinheiro que ele esperava que Carla trouxesse simplesmente não existia mais. Agora, tudo que ela tinha era uma pilha de dívidas e um futuro incerto. Eu, por outro lado, sentia um peso saindo dos meus ombros. Não era só sobre vencer o caso, era sobre recuperar a dignidade que Carla tentou tirar de mim. Eu tinha minha casa, meu dinheiro protegido e, acima de tudo, minha liberdade. A mulher que um dia pensei que dividiria a vida comigo agora era apenas uma estranha colhendo as consequências de suas próprias escolhas. Mas, se ela achava que aquilo era o pior que poderia acontecer, estava enganada. Porque Carla ainda não sabia que seu conto de fadas com Lucas estava prestes a ruir. E, dessa vez, não haveria ninguém para salvá-la. Acho que até aquele momento, Carla ainda acreditava que conseguiria dar a volta por cima. Mesmo sem dinheiro, sem a casa e sem a pensão que esperava, ela ainda tinha Lucas. Ele era sua última cartada, seu porto seguro. Mas o que ela não percebeu foi que Lucas nunca esteve realmente investido nela, ele estava investido no que ela podia proporcionar. E agora que Carla não era mais aquela mulher financeiramente confortável e cheia de status, ele começou a perder o interesse. Os sinais vieram rápido. Ele passou a responder suas mensagens com menos frequência, a evitar postar fotos com ela e a sair sozinho com mais frequência. Antes, ele fazia questão de exibi-la como um troféu, agora, ele parecia estar procurando discretamente uma forma de se livrar dela. E então veio o golpe final, e em uma noite qualquer, Carla decidiu fazer uma visita surpresa à academia onde Lucas trabalhava. Mas foi ela quem acabou surpreendida. Lá estava ele, dando atenção especial a outra mulher, uma novata, jovem, bonita, exatamente como Carla era quando entrou naquela academia pela primeira vez. O toque no braço, o sorriso confiante, a proximidade, era o mesmo roteiro que Carla conhecia bem. Porque foi exatamente assim que ele a conquistou. Só que agora, ela não era mais a estrela principal daquela história. Ela confrontou Lucas na frente de todos, furiosa, mas ele sequer tentou esconder. Apenas deu de ombros e disse: "As pessoas mudam, Carla. Você, mais do que ninguém, deveria saber disso." Foi como levar um tapa na cara. O homem pelo qual ela destruiu seu casamento, se afastou dos amigos e jogou sua vida fora, agora a descartava como se fosse nada. E, no fundo, talvez para ele, ela nunca tivesse sido algo mais do que isso. Depois daquela noite, tudo desmoronou. Sem Lucas, sem dinheiro e com a reputação arruinada, Carla começou a perceber o peso das próprias escolhas. As amizades que antes a bajulavam desapareceram. Seus seguidores começaram a perder o interesse. Seu OnlyFans já não dava o retorno de antes. Ela não era mais novidade, não era mais desejada. E, pela primeira vez em muito tempo, ela estava sozinha. A mulher que um dia olhou para mim com desdém, que riu na minha cara enquanto falava sobre seu acrescimento, agora não tinha mais nada. Nenhum parceiro, nem estabilidade, nem respeito. Apenas um passado cheio de arrependimentos e um futuro incerto.
Mas o pior ainda estava por vir. Porque quando tudo desaba, é inevitável olhar para trás e perceber o que foi deixado para trás. E Carla logo entenderia que, por mais que tentasse fingir o contrário, existia uma única coisa que ela queria recuperar. E essa coisa era eu. O primeiro contato veio meses depois. Uma mensagem curta, sem rodeios: podemos conversar? Olhei para a tela do celular e ri sozinho. Carla, depois de tudo, agora queria conversar? Por curiosidade, deixei no vácuo. Minutos depois, outra mensagem: por favor. E foi aí que percebi. O desespero estava começando a bater. Nos dias seguintes, ela tentou de tudo. Mensagens longas relembrando os bons tempos, ligações perdidas, até um pedido de desculpas que, anos atrás, talvez tivesse me abalado. Mas agora? Agora eu enxergava Carla pelo que ela realmente era. E o que vi não me causava mais raiva, nem tristeza. Apenas indiferença. Então veio a cartada final e uma visita inesperada. Ela apareceu na minha casa, visivelmente diferente. Não havia mais aquele brilho arrogante nos olhos, nem a postura confiante de antes. Ela estava desgastada, como se a realidade tivesse finalmente alcançado. Chorando, disse que sentia saudades, que havia cometido um erro terrível. Que Lucas nunca a amou, que as pessoas ao redor dela só queriam status. Mas eu fui o único que realmente esteve ao seu lado. Fiquei parado, ouvindo, sem demonstrar emoção. Quando ela terminou, tomou minha mão entre as dela e perguntou, baixinho: você me daria uma segunda chance? E foi nesse momento que percebi o quão livre eu estava. Pela primeira vez, não havia mais dor, mágoa ou ressentimento. Apenas um senso de clareza absoluta. Retirei minha mão das dela e sorri. Carla, você fez sua escolha. E eu fiz a minha. Ela começou a chorar de novo, implorando, mas já não havia nada a ser dito. Eu tinha seguido em frente. Enquanto ela tentava recuperar um passado que destruiu, eu estava construindo um futuro sem ela. Fechei a porta e, ao fazer isso, senti um alívio indescritível. Eu estava finalmente livre. E Carla? Bem, ela ficou ali, do lado de fora, sozinha, colhendo os frutos do que plantou.